Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme Napoleão. No longa, acompanhamos a rápida ascensão e queda de Napoleão Bonaparte dentro do governo francês. O filme tem direção do Ridley Scott e roteiro do David Carpa, que também vai participar da próxima produção do Ridley Scott, o filme Gladiador 2. E por falar em Gladiador, aqui em Napoleão nós temos mais uma parceria entre o Joaquin Phoenix e o Ridley Scott, dessa vez o Joaquin Phoenix interpretando o protagonista, que assim como seu personagem em Gladiador, também é um imperador. O filme lançado nos cinemas tem 2 horas e 38 minutos de duração, porém o Director's Cut desse filme tem 4 horas de duração e a princípio vai ser lançado na Apple TV. A sensação que eu tenho é que ultimamente está muito em alta se fazer filmes biográficos, né? Esse ano a gente teve Oppenheimer, há não muito tempo atrás a gente teve Rocketman e Bohemian Rhapsody, e também tem a A24 que divulgou recentemente que tem interesse em produzir um filme biográfico sobre o Elon Musk. E até mesmo o cinema brasileiro tá surfando nessa onda, já que só esse ano a gente já teve os filmes Ângela, Nosso Sonho, e no final do ano vai ser lançado um filme sobre os Mamonas Assassinas. Então, assim, tá muito popularizado os filmes biográficos. E sendo bem sincera, eu já tô bastante de saco cheio, assim, dessa coisa de filmes biográficos, principalmente com essa nova leva de filmes biográficos em que toda hora tem que fazer um filme biográfico de alguma pessoa que surge, não sei, tá me cansando um pouco. E Oppenheimer pra mim tinha sido o último filme biográfico, assim, que eu realmente tava querendo assistir, tava ansiosa, mas eu vou falar que por conta do carinho que eu tenho com o Ridley Scott, eu acabei ficando um pouco empolgada com Napoleão, apesar dos trailers não terem me dado uma sensação muito positiva. Eu gosto bastante de Alien, gosto de Blade Runner e também de Gladiador, então quando eu vi que o Ridley Scott ia lançar um filme e que ia ser protagonizado pelo Joaquin Phoenix, eu fiquei bem animada, já que eu gosto muito dos dois, então pra mim ia ser um filme bom. Não tava com as expectativas 100% altas, porque como eu falei, o trailer não me deixou muito esperançosa, mas ainda assim eu tava esperando alguma coisa que eu fosse sair pelo menos do cinema e fosse colocar ali 4 estrelas no Letterboxd. E desde o início da divulgação desse filme, o que dava a entender, tanto pelos trailers, tanto pelos posters, é que seria um filme épico de história, super dramático, que contaria a história de Napoleão Bonaparte. O filme de fato tem alguns momentos grandiosos, mas muito mais por conta dos cenários, dos detalhes e principalmente dentro das cenas de batalha que a gente tem no filme, mas ainda assim eu não entendi exatamente que tom que o diretor quis seguir aqui dentro. Já que dentro do filme a gente tem momentos que são sérios, porém muitas vezes eles são seguidos de momentos extremamente bobos, quase que conversando ali com uma sátira. O que, enfim, gera uma quebra gigantesca ali no filme que você tá assistindo. Até porque esse foi um filme que não só foi divulgado como um épico histórico, mas também ele é um filme muito brutal. Tem cenas extremamente fortes dentro das batalhas, decapitações, muito sangue, enfim, é um filme bruto. E daí, em sequência, você tem uma cena de uma perseguição completamente boba, não combina. A começar então com a principal crítica desse filme, que é a veracidade histórica dentro dele. E bom, eu não sou historiadora, apesar de gostar muito de história, então todo o meu conhecimento a respeito do Napoleão é meio que apenas aquele trecho que a gente estuda durante a escola, basicamente umas 6 páginas no máximo dentro de um livro, em que conta um pouco mais sobre as conquistas dele, mais da parte militar e a parte dele como imperador, não muito a parte pessoal exatamente dele, mas essa coisa do governo, assim. Mas muitos historiadores assistiram ao filme e vieram falar que não foi exatamente desse jeito que as coisas aconteceram na vida real. O principal problema que eu vejo aqui é a maneira como o filme foi divulgado, já que ele poderia seguir um caminho um pouco mais na comédia, assim, talvez ir para um lado mais parecido com Maria Antonieta, da Sofia Coppola, seguindo nesse caminho, e eu acho que funcionaria, mas realmente o problema foi a maneira como o filme foi divulgado como um drama, um épico histórico. Porque, bom, dá a entender que essa é a história, então muitas pessoas que não conhecem a história do Napoleão vão passar a ter esse filme como referência, nem que seja por uma pequena coisa, e são muitas coisas dentro do filme que tem inconsistência, seja das maiores coisas até alguns pequenos detalhes que eu sinceramente não entendi por que o diretor mudou ou acrescentou. A teoria principal de quem já assistiu o filme é que realmente a versão que o Ridley Scott dirigiu, enfim, a versão que ele dedicou todo o seu tempo, é a versão de 4 horas do Director's Cut, porém ele teve que fazer um recorte para ir para dentro da sala de cinema, até porque o próprio Ridley Scott disse que ele acha que um filme para ir para o cinema tem que ter uma duração de em torno de 2 horas e 50 minutos, 2 horas e meia, enfim, porque senão cansa muito os espectadores. Bom, eu não concordo 100% com essa afirmação dele, mas é um debate que tem rolado muito, principalmente depois do último filme do Martin Scorsese, que tinha 3 horas de duração, e muita gente achou um
absurdo ver um filme de 3 horas dentro do cinema. Mas bom, a teoria é que o filme de 4 horas vai solucionar a grande parte desses problemas, né? Tanto dentro do roteiro, que eu vou falar daqui pra frente, quanto dentro dessas inconsistências históricas, em que muita coisa não é explicada e muita coisa é mudada ali um pouquinho. Não sei se vai ser realmente esse o caso, né? Mas enfim, veremos daqui pra frente quando o filme for lançado na Apple TV. E bom, o roteiro tem como foco essa rápida ascensão de Napoleão dentro do governo, mostrando as suas batalhas e, em principal, o seu relacionamento com a sua esposa, Josefina. Porém, ao assistir o filme, a sensação que fica é que falta uma conexão entre esses eventos que são mostrados. Meio que ele vai indo de episódio por episódio, conectando ali, mostrando o título, o nome do evento, o que tá acontecendo, datas, mas você não consegue sentir uma conexão entre a cena anterior e a próxima cena. Parte disso acontece porque o filme se utiliza como pano de fundo a situação que a França passava ali pós a Revolução Francesa, pós os monarcas, e é exatamente isso que eu falei, usa de pano de fundo. O Ridley Scott meio que não desenvolve muito ali o que está acontecendo. Ele não contextualiza muito bem, não só a questão do que estava acontecendo na França, mas também a própria geopolítica ali da época. Então algumas informações ficam sobrando, outras informações não são muito bem aprofundadas. Em resumo, não consegui me conectar tão bem assim com a narrativa por conta dessas coisas, já que ia passando de episódio por episódio e você não entendia direito, assim, exatamente o contexto por trás, por que ele tava fazendo aquilo, por que ele tava indo em tal lugar. O filme até tenta, com alguns diálogos rápidos, dar uma contextualizada, falando, ó, tá acontecendo isso ali, isso aqui, mas eu não acho que funcione tão bem, já que ele fica só ali na superfície, meio que só contando, assim, o que tá acontecendo, mas não explicando exatamente. E ele também traz como prioridade o relacionamento entre o Napoleão e a Josefina. O relacionamento dos dois é bem conturbado no início, mas depois de um tempo a gente consegue ver uma certa amizade e confiança sendo desenvolvida entre os dois personagens. E dentro do filme, outra coisa que é muito destacada é realmente a troca de cartas entre os dois personagens, principalmente as cartas enviadas pelo Napoleão. Eu imagino que o objetivo tenha sido realmente mostrar esse amor dos dois como um grande amor, fazer você torcer pelos dois, ou pelo menos entender ali aquela paixão, mas pra mim não funcionou nem um pouco. Eu, sinceramente, não tava me importando nem um pouco com os dois. Eu não sei o que aconteceu dentro ali daquele relacionamento, se faltou alguma coisa a ser mostrada dentro da tela, mas a sensação que ficava é que ou era um relacionamento de um lado só, ou que nenhum dos dois tinha realmente interesse um no outro. Eles choram, tem passagens bonitas, diálogos ali de paixão, mas eu realmente não consegui me conectar ali com a história de romance dos dois, não consegui ver como um grande romance como o filme estava tentando fazer. E bom, isso se tornou um grande problema, já que o filme tem basicamente os dois atores como principais e eles aparecem basicamente durante toda a narrativa. A gente até tem outros personagens que de fato são importantes para a história do Napoleão, mas que tem ali uma ou duas falas, que aparecem um momento depois nunca mais e meio que fica por isso. Um dos problemas talvez tenha sido a expectativa a qual eu fui ver o filme. Eu imaginava que seria um filme que mostraria o Napoleão como um homem que se vê bom, mas que ao longo da narrativa vai sendo consumido pela ganância e pelo poder, e a gente vai vendo ali a progressão desse personagem, entraria um pouco mais, assim, dentro da cabeça do Napoleão. E bom, dentro do filme, ele é um Napoleão diferente. O Ridley Scott tentou trazer um Napoleão que é um cara totalmente sem carisma, em momentos muito patético e sem qualquer tipo de grandiosidade. É como se ele fosse um homem que se vê como muito grandioso, mas que na verdade não é tanto assim. E tudo bem se fosse essa realmente a ideia do filme, mas não é isso. Além do que, me incomoda muito que ele é um personagem que começa de um jeito e termina exatamente desse jeito. A gente não vê ele mudando e se desenvolvendo de nenhuma maneira, tanto pro bem quanto pro mal. Talvez isso também aconteça pelo foco que eles resolveram dar ali pro romance entre os dois personagens, né, que como eu falei não me interessou, então talvez seja um dos fatores que acabaram causando esse Napoleão com esse tipo de personalidade. Na crítica do Omelete, eles descrevem o Napoleão como tedioso, assim, e não sei se eu descreveria exatamente com essas palavras, mas de fato eu acho que falta ali um pouco de carisma, né? Falta você querer ver, assim, o que ele vai acontecer, o que ele vai fazer. Não senti isso durante o filme. Já a personagem da Josefina, falando dela de um lado mais cinematográfico do que histórico, eu sinto que ela era a personagem que mais tinha as chances de ser interessantes. Eu acho que dentro do trailer ela me pareceu muito interessante, misteriosa, e ela até é assim no início, mas chega um ponto do filme que ela basicamente vira o acessório do Napoleão, meio que só concordando, meio que só estando ali do lado dele, e realmente tentando mostrar um lado mais humano dele, mostrando, olha, ele ama essa mulher, olha só. E de certa forma, esses problemas dentro do roteiro e também as inconsistências históricas é uma coisa que incomoda muito porque o filme, em questões de produção, é muito impressionante.
Como eu comentei antes, o filme tem grandes cenários recheados de detalhes que são realmente interessantes, você quer ver o que está acontecendo. A direção de arte fez um trabalho espetacular e pra mim, realmente, um dos grandes destaques são as cenas de batalha. Tudo bem, tem 4 cenas de batalha e eu acho que não eram necessário tantas assim. Sim, mas eu acho que ainda assim são algumas das cenas mais interessantes dentro do filme, principalmente pela maneira como o Ridley Scott dirige essas cenas, em que ele basicamente consegue colocar a gente dentro daquele campo de batalha extremamente brutal. Parte disso acontece já que o diretor se utilizou de 11 câmeras diferentes gravando ao mesmo tempo, então a gente tem vários ângulos da mesma batalha. E, enfim, realmente é bem imersiva essas partes, principalmente algumas das primeiras batalhas mostradas. Algumas das primeiras, no caso, as 2 primeiras. Acho que é isso, o filme de fato é um épico e é isso que mais incomoda, porque eu não consegui me conectar com a narrativa, eu não consegui me interessar exatamente com o personagem do Napoleão. Lógico, tudo ali é bom, o diretor é bom, os atores são bons, mas não sei, falta alguma coisa. Eu sinto que a história do Napoleão, ela é muito extensa para você querer contá-la por completo. E talvez esse seja um dos grandes problemas dos filmes biográficos, que é não se focar em um recorte da vida da pessoa, mas querer contar sobre a vida inteira dele. No final das contas, eu acabei saindo bem decepcionada do filme. É bastante tempo de filme, é 2 horas e 40, mas ainda assim é pouco para a história que eles querem contar, pro tanto de coisa que eles querem mostrar. Porque a história é interessante, tem isso ao favor deles, mas não funciona, alguma coisa faltou, alguma coisa não... A história não linkou, parece. Acho que falta um aprofundamento ali num contexto geopolítico, falta um aprofundamento no contexto de o que estava acontecendo na França durante aquela época e por que que o Napoleão estava fazendo aquelas coisas, por que que ele estava batalhando em tal lugar. Acho que falta isso, falta também um aprofundamento maior dentro da cabeça do Napoleão, talvez trazendo um pouco mais esse retrato que eu imaginava que eles iam fazer. Enfim, realmente não sei, assim, espero que a versão de 4 horas realmente... seja mais legal, mas esse filme não foi pra mim, assim, eu saí bem decepcionada da sala de cinema. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 5.8 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Napoleão, se você ainda não assistiu o filme, quais são as suas expectativas e qual que é o seu filme biográfico favorito e o que você acha de filmes biográficos. Enfim, foi isso e até o próximo vídeo.